Boa noite, boa noite. Licença, a bênção dos mais velhos, a bênção dos mais novos. Pedir licença e agradecer a ancestralidade por estarmos aqui, né? E celebrando mais uma vez ao lado de Ana Célia. Que fazemos sempre essas revoluções através da literatura, do livro. E muito obrigada, Ana, pelo convite. Eu estou emocionada e feliz porque eu sou cria de Ana Célia e estar aqui hoje é um rito de celebração também dessa forte amizade que temos. Eu trouxe o meu livro autografado de 2011 para justamente mostrar que esse livro, para mim, ele é o livro de cabeceira, é um livro que fundamenta não só essa minha carreira enquanto pesquisadora, mas também enquanto uma mulher negra em movimento, em sociedade, uma mãe, uma escritora. Então esse livro para mim é base para tudo, assim como todas as outras obras também que você construiu ao longo do tempo. Eu falo você porque se eu falar senhora, ela me pega depois. Então é por isso que eu falo você. E desse lugar também de o quanto é especial ter essa produção da Ana Célia da Silva agora com as ilustrações, porque de fato quando a gente lê a obra a gente sente, porque a linguagem dela é uma linguagem super acessível, mas o tema é complexo, o contexto em que estão lançadas essas publicações de livro didático, ele também é um contexto complexo, é um contexto já de transformação depois de tanto movimento, né? Inclusive do movimento negro, dos blocos afros, dos blocos sociais. Então, assim, o quão essa obra representa a carga de um legado, de nós nos ancoramos dizendo, sim, isso aqui me representa, né? Sim, isso aqui vai ser um bom exemplo para os meus filhos que estão sendo educados agora com esse livro didático. E as pesquisas que ela fez, tanto o livro da discriminação do negro no livro didático, quanto esse da representação, o que mudou, o que mudou, são livros de língua portuguesa. E a minha formação é em letras, desde a graduação, mestrado, doutorado em letras, não deve. E, de fato, o livro didático, para a gente que vai para a sala de aula, ele é uma referência, ele é um guia. Mas se a gente não está nele, o que é que ele é? Ele é vazio, ele é oco. E o nosso público, que de fato, né, os estudantes, eles são maioria negra. Então esse livro não está representando nada, esse livro não está dizendo nada. Porque por mais que esteja ali toda a parte conceitual, epistemológica da disciplina, quando a gente mergulha nas representações colocadas ali, ele não coloca a gente no lugar de protagonismo ou de referência que nós somos, ou que nós queremos projetar para as nossas crianças. E aí, quando eu estou lá estudando para o mestrado, eu pensei, o que é que me incomoda é o livro didático. E de novo eu mergulho na produção de Ana Célia, e mergulho principalmente neste livro para ver o que é que mudou, e vou para a comunidade de Santiago do Iguape, que é um quilombo que nós temos ali na região de Cachoeira, para justamente entender o que é que aqui os livros didáticos estão representando a comunidade. Inclusive estão representando os quilombolas nos livros, já que é uma comunidade que recebe esses livros, federal, estadual, depois municipal. Então, esses livros estão realmente representando todos da comunidade e, infelizmente, eu me deparo e vejo que não, em pleno 2012, 2013. Os livros didáticos ainda não estavam representando a nós, enquanto comunidade negra, e a história do negro, seja no continente africano, seja dos que estão na diáspora, seja aqui no Brasil especificamente, principalmente na Bahia e mais apuneladamente quilombo. Passa-se alguns anos, a gente continua na luta, a gente continua lendo Ana Célia e vendo que é urgente, que é atual. Temos mudanças? Temos, porque sim, claro, essas mudanças, inclusive legislativas, as mudanças de pensamento, as nossas intelectualidades que construíram a base para que hoje eu possa estar aqui, possa estar fazendo um trabalho, continuando e afirmando o nosso lugar afirmativo. Mas, em pleno 2025, eu encontro o meu filho, Maurício Aquim, de 10 anos, no 5º ano, estudando um livro de história, um livro didático de história, da editora Construir, e que não representa, que não temos uma boa representatividade.
Pronto, o que mudou, né? O que mudou? Temos, vamos dizer assim, parte de um capítulo da segunda unidade, onde faz referência aos africanos, de forma geral. Então isso também já é um lugar de mudou, mas não tanto, né? Estamos generalizados. Dentro desse capítulo dos africanos, de novo, o contato que os europeus fizeram com os nossos ancestrais africanos. É isso que fala, o contato. Em hora nenhuma fala sobre as verdades, né? A colonização, a escravização, o estupro, o sequestro, a violência, os assassinatos, em hora nenhuma fala disso. E quando a gente vai partir para as imagens, dentro do livro didático, a representação dos africanos, são duas comunidades, uma Zulu, a outra agora eu não estou localizando aqui. Ah, não tem a referência, ainda tem isso. Uma tem referência, a outra não tem. E de novo é o lugar da generalização. Então poderia ser qualquer um. Não fala especificamente, não traz questões étnicas, não traz influências desses grupos étnicos que são diversos, porque a gente está falando de 54 países, né? E mais de 200 etnias. Então, não traz o que isso tem a ver conosco, na atualidade, na contemporaneidade. E depois ele vai pontuar a gastronomia africana, também de novo, ponto geral, música e dança, tudo são trechinhos. E a literatura africana, também sem ênfase nas autorias, principalmente autorias que nós lemos. Então ele continua sendo oco. A mudança há, porque agora temos uma parte de um capítulo, temos pelo menos pistas para buscar e aprofundar, mas não continuam dizendo nada. E os capítulos para os europeus equivalem à unidade 3 e 4. E de novo, aqui temos caricaturas, vou chamar de caricatura, mas são as ilustrações, dos colonizadores com nome, legenda, o que eles fizeram, os feitos, que aqui coloca-se como feitos. E nada da gente. Então, de novo, esse livro de Ana Célia da Silva, ele continua sendo necessário, urgente, presente. A leitura dele, eu até coloquei hoje mais cedo nas redes sociais, deveria ser item básico de todas as licenciaturas. Porque eu estou tocando na licenciatura para não dizer que está em todos os outros cursos. Porque sim, deveria estar em todos os outros cursos. Deveria estar nas nossas casas. Deveria ser a nossa leitura para as nossas comunidades, para as nossas famílias. Mas vamos começar devagar. Então deveria estar em todos os cursos de licenciatura, porque não atinge apenas o livro didático de língua portuguesa. Não atinge todos, como eu acabei de provar para vocês. Atinge a formação, não só desses professores, dos educadores, mas atinge a formação dos estudantes. Atinge a formação dos professores universitários, que, claro, estavam em um tempo que talvez não tiveram acesso a leituras como essa, e estão tratando a gente no limbo, no nada, como eu mesma ouvi na graduação, de que trazer referências bibliográficas de autorias negras na linguística aplicada não era algo relevante. Isso não dizia nada, não mudava nada sobre o conceito que eu queria trazer para estudar Lélia Gonzalez e Luísa Barros. Isso faz diferença, sim. Porque quando a gente não se enxerga, consequentemente a gente vai se anulando e anula o outro que é parecido com a gente ou que tem referência como nós, e assim a gente vai ficando nesse lugar onde a branquitude diz que a gente tem que ficar, na inexistência, no apagamento. Então, muito obrigada, Ana Célia, por agora trazer para a gente mais itens, né, enriquecendo essa obra com as ilustrações, porque também existe esse lugar do nosso apagamento nas ilustrações, como você mesmo citou. E, para terminar, dizer que esse livro também foi fundamento para a minha primeira obra de literatura para as infâncias, As Tranças de Minha Mãe, onde eu trago meu filho aqui, que tinha acabado de nascer, como o protagonista da história, e é ele quem fala, inclusive, das belezas das africanidades a partir das tranças do cabelo da mãe, na Juma. E era isso que eu queria, que as crianças lessem e se vissem nessa criança e vissem as suas famílias, nessa família do Akin, e também se recordassem as suas mães, as tias, as avós, com orgulho, com alegria, se vissem. Existe um momento aqui onde o Akin, ele se vê na representação dos seus avós, paternos e maternos. Ou seja, são os meus mais velhos
e neles eu enxergo não só minha beleza, mas que eu sou continuidade deles. Continuidade da história, da resistência, dos conhecimentos, das epistemologias. Esse livro é muito celebrado e agora, mais recente, em 2023, tem Os Dengos na Moringa de Boinha, e a primeira publicação por uma editora maior, né, de grande escala, que é a Companhia das Letras. E por que eu trago isso? Porque, de novo, esse livro é fruto dos livros do conhecimento de Ana Célia da Silva, desse livro da representação social do negro, um livro didático e que está em outros tipos também de leitura. Então eu trouxe para cá o que a gente espera, essa representação social diversa, afirmativa, afetuosa, eu falo a partir da afetividade, e são memórias da minha casa, da minha infância, da minha família. Então nada mais próprio do que eu estar nesse protagonismo e levar outras de nós no protagonismo na literatura para as infâncias. Esse livro também foi reconhecido pela revista Crescer como um dos 30 melhores livros de 2023 e, mais recente, foi finalista do Prêmio Herê Dendê. Então, quer dizer que Ana Célia muito nos ensina, né? E sua obra muito nos representa. Obrigada mais uma vez. Pense por essa riqueza agora em nova edição. Parabéns à Edúfila por conseguir rever, né, resgatar, junto com a doutora Ana Célia, as questões das ilustrações e trazer para a gente essa nova edição tão rica quanto. Obrigada.